Estamos diante de uma palavra poderosa, estamos diante de uma palavra reveladora, de uma palavra que eu tenho certeza que vai falar fortemente aos nossos corações. Irmãos, o livro de 2 Crônicas vai abranger um período que vai desde o começo do reinado de Salomão, que se dá aproximadamente em 971 a.C., e vai até o final do exílio, que vai aproximadamente a 538 a.C., né? E nós vamos perceber que o cenário específico de 1º e 2 Crônicas é o período posterior ao exílio. Nós vamos perceber que durante essa época o mundo antigo estava sob o controle do Império Medo-Persa. Louvado seja Deus. E os persas, eles tinham o costume de substituir os reis por um governo provincial. E o que acontecia naquele tempo? Apesar do povo de Deus ter recebido, uma licença para voltar até Jerusalém e reconstruir o templo, a situação que eles viviam atual era bem diferente dos tempos passados, né? Eles receberam essa liberação, a situação que eles viviam era uma situação muito do que tinha restado do glorioso reinado de Davi e de Salomão. Foi uma pequena província. Essa província era provavelmente o duplo propósito, encorajador. Precisavam ser encorajados a ter a sua fé viva, porque é muito difícil no meio de uma dificuldade você não ter a sua fé. É muito difícil em meio de uma divisão, em meio de um caos, você não ter a tua fé viva. Não ter a esperança em relação ao futuro, em relação àquilo que vai acontecer. Então vai ficar claro para nós, no meio desse caos, no meio dessa dificuldade, a intenção de verdadeiramente encorajar os que foram para Jerusalém, de exortar os que foram, mas também de encorajar aqueles que ficaram, de encorajar aqueles que permaneceram, encorajar a ter uma visão diferenciada do futuro, a entender que existia um futuro sim, que Deus ainda tinha as suas promessas firmadas, que as promessas de Deus, elas ainda estavam de pé. E o que vai me chamar a atenção aqui no livro de 2 Crônicas é a ênfase do cronista. Louvado seja Deus, a ênfase que ele vai dar em nos mostrar ao povo que eles eram herdeiros de Davi, que eles eram herdeiros de Salomão, que todos eles eram herdeiros do templo, que eles eram herdeiros do sacerdócio. O que o cronista quer mostrar para eles, que eles eram herdeiros de uma promessa, que existia uma promessa, que existia um futuro. E um lembrete muito consolador que ele deixa para o povo é que Deus, ele é fiel, que Deus, ele jamais se esqueceria das suas promessas. E mesmo em situações de idolatria, mesmo em situações de apostasia, de corrupção, de inversão de valores, mesmo em situações de dificuldade, de prostituição, situações de mentiras e de calamidades, Deus ainda escolhe alguém, Deus ainda seleciona alguns para executar o seu propósito e estabelecer a ordem e derrubar os panos obscuros das trevas. Missionário, o que você está querendo dizer? Que independente da situação caótica que você esteja vivendo, independente das circunstâncias que o mundo está atravessando, independente da prostituição que está sendo estabelecida em alguns lugares, independente da calamidade, independente das mentiras, Deus ainda escolhe alguém verdadeiro, disposto para executar o seu plano divino. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus ainda escolhe alguém para estabelecer o seu propósito. Deus ainda seleciona pessoas
pessoas verdadeiras para derrubar os planos das trevas. Aleluia. A Bíblia nos relata que nos reinados de Roboão e Abias, em 1 Reis, capítulo 14 e 15, a idolatria, a prostituição vai começar a crescer. Vai surgir vários lugares de culto idólatra. Louvado seja Deus. Mas por amor a Davi, Deus vai levantar, por conta da promessa passada, por conta da aliança, por conta daquele homem que era segundo o coração de Deus. Deus, ele vai levantar alguém. Deus vai escolher alguém, oh aleluia, para reinar. Deus vai chamar um descendente de Davi chamado Asa. Louvado seja Deus, para reinar. Terceiro rei de Judá, dos 20 regentes que reinaram no sul, foi o primeiro dos 8 bons governantes daquela época. Nós vamos perceber que a Bíblia vai dizer que Asa, ele vai reinar e ele vai fazer o que era bom. Ele vai fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E quando eu estava lá no meu lar estudando acerca dessa mensagem, eu comecei a falar: Senhor, e o que significa o nome Asa? E eu fui buscar, e eu percebi que Asa é derivado da linguagem hebraica, e que significa médico, curador, ou aquele que cura. E aí a Bíblia diz que Deus levanta Asa no meio de onde, irmãos? Prostituição, idolatria, corrupção. Oh, aleluia! E Deus vai chamar aquele rapaz. Deus vai escolher ele para reinar. Sabe o que Deus está dizendo? Que ele tem escolhido pessoas como Asa. Talvez você tenha sido o Asa do seu tempo. Como assim, missionária? Você foi escolhido para curar alguém. Você foi escolhido para recuperar a vida de alguém. Deus, ele te chamou com um propósito. E qual é esse propósito? Não é o propósito de ficar parado. Não é o propósito de ficar observando. Mas Deus te chamou com o propósito de recuperar. Aleluia! Deus te chamou com o propósito de eliminar. Mas o que quer dizer isso, missionária? Que palavra é essa? Sabe o que Deus está dizendo? Deus te escolheu para um propósito. E quando Ele escolhe alguém, quando Ele vocaciona alguém, quando Ele coloca alguém em evidência, não é para ficar famosinho, presbítero Alex, não é para ganhar seguidores nas redes sociais e nem para se tornar um digital influencer. Diferente do que nós temos visto nos dias de hoje, quando Ele escolhe alguém para um propósito, Ele vai com uma promessa de recuperação. Mas missionária, por quê? Porque ficar famoso é pecado? É claro que não. Ganhar seguidores nas redes sociais, é claro que não é errado. Você pode sim. Você pode estar em evidência. Você pode até ficar famosinho. Você pode até virar um digital influencer se você quiser. Desde que você não esqueça o propósito que te fez chegar até as mídias sociais. Porque tem gente que Deus coloca em evidência para levar uma palavra de conforto. Tem pessoas que Deus coloca em evidência para poder denunciar o pecado. Tem pessoas que Deus coloca em lugares altos, não é para observar, não é para poder ganhar dinheiro, mas é para poder espalhar a mensagem do céu. É para poder espalhar a mensagem de Deus. É para denunciar o pecado. É para falar do amor de Cristo. Não é para concordar, não é para baixar a cabeça, não.
Mas Deus te coloca em certos lugares, em certas situações. É para você ser boca de Deus. É para você ser porta-voz de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos vivendo um cenário mundial, irmãos, caótico. Nós estamos vivendo um momento crítico da história, pelo amor de Deus. Temos vivido a segunda maior pandemia do planeta. A segunda maior pandemia da história. Onde as nossas igrejas ficaram 4 meses com as portas fechadas. Eu não estou falando aqui de 4 dias, irmãos. Eu não estou falando aqui de 40 dias. Eu estou falando de 4 meses. As portas foram fechadas. Tivemos que mudar o formato do culto. As pessoas adoeceram espiritualmente. Tem gente que não conseguiu permanecer firme no meio desse caos. Tem pessoas que deixaram de adorar no meio desse caos. Tem gente que ficou apostatado. Tem gente que voltou à velha prática. Louvado seja Deus. Tem gente que tornou. Tem pessoa tem pessoa que voltou a trair, tem pessoa que voltou a prostituir, tem gente que voltou a falar mal, tem gente que voltou às velhas práticas e práticas terríveis. Oh, aleluia! E se você perceber, no versículo 3, a Bíblia diz, do capítulo 15, que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Você tem noção do que é isso? Sem o verdadeiro Deus, sabe por quê? Porque não conseguem mais buscar fielmente o Senhor. Não conseguem mais experimentar a paz que excede todo o entendimento. A realidade do perdão parece que se foi. Aleluia! A paciência que Tiago fala, no capítulo 1, no versículo 3, que a prova da nossa fé gera em nós a paciência, parece que se foi. Oh, aleluia! Oh, Jesus! Os conflitos internos ficaram em evidência. E o resultado de tudo isso, sabe o que é? Frustração. Oh, aleluia. Pessoas frustradas dentro das nossas igrejas. É o que nós estamos mais percebendo no dia de hoje. Tudo isso porque deixaram de buscar a face do Deus verdadeiro. Aí você vai perceber frustração. Aleluia. Pessoas frustradas dentro da igreja. Insatisfeita. Se você for olhar por todos os lados, você vai perceber que existem pessoas que estão vivendo isso porque deixaram de buscar a face de Deus, mal-humoradas, tratando o irmão com um tratamento ofensivo, irmãos. Pessoas que não conseguem mais amar o próximo como a si mesmo. Senhor da glória. E o próximo quem é? É só o teu marido? É só a tua esposa? O próximo também é o teu irmão. Pessoas que deixaram de buscar a face de Deus e acabaram caindo numa apostasia terrível. Os frutos do Espírito não se vê mais. Mas o que está mais em evidência são os frutos da carne. A idolatria. E a idolatria não é somente a deuses estranhos. A idolatria não é somente a coisas desse mundo, não. Tem pessoas idolatrando a sua própria imagem. Tem pessoas que estão se autodenominando coisas que não foram chamadas para ser. E isso também é pecado. Aleluia. Por todo
todos os lados nós vamos perceber que o povo está andando continuamente sem buscar a face do verdadeiro Deus. O amor se esfriou. A compaixão não se percebe mais. A amizade. Sabe o que é amizade? Eu oro por você, você ora por mim. Eu te magoei, você me magoou. A gente se perdoa e continua orando. Não percebemos mais isso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho, tem muita gente dizendo que o evangelho é um evangelho falido. Mas em nome de Jesus ainda existe uma igreja, ainda existe um povo diferenciado, ainda existe gente verdadeira, que prega a verdade, que fala a verdade e que também ama de verdade. Não é só da boca para fora. E que também ainda está disposto a ajudar. Ainda existe um povo diferenciado na terra. Ainda existe um povo separado. Eu creio nisso, eu preciso crer. Aleluia! Você precisa crer. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. No livro de Atos, capítulo 24, no versículo 16, Paulo vai falar da seguinte forma: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Sabe o que Paulo estava dizendo acerca da consciência? É que nós precisamos ter uma consciência inculpável. E a consciência inculpável é uma das armas mais essenciais para uma vida e um ministério bem-sucedido. Sabe, irmãos, não adianta eu estar sentada, dizer que sou diferente, andar como se eu fosse diferente, pregar como se eu fosse diferente de fato, mas está cheio de culpa, está cheio de apontamento, está cheio de pesos. Mas o que realmente Paulo estava dizendo era: tenha uma consciência inculpável. Esteja livre das culpas que Satanás ele lança sobre você. Isso não deu certo porque você não fez dessa forma. Às vezes nós temos a mania de nos autodegladiar. Eu não vou porque eu sou incapaz. Olha a culpa, incapacidade. Ou alguém vai dizer que você não é capaz. E aí a tua consciência começa a ficar pesada. E aí Satanás começa a entrar, com aquele espírito de acusação. Você não tem preparo. Você só está aí por causa de alguma coisa. Por que você está ocupando essa cadeira? Ah, não, você está ocupando essa cadeira só porque aquela irmãzinha não veio, aí te colocaram aí para tampar um buraco. Olha só as estratégias de Satanás. E às vezes você está buscando com tanta sinceridade, o teu coração está tão voltado para as coisas do céu, que você não está nem preocupado se te prepararam, se te lançaram de qualquer forma. Não. A sua preocupação é em agradar ao Senhor, é em fazer com que o nome dele seja conhecido, é ganhar uma pedra na sua coroa, é herdar o reino dos céus. Mas continuamente Satanás tem tentado te acusar. Continuamente Satanás tem tentado te desanimar. Toda vez Satanás tem dito para você coisas que não são verdades. E o que Deus está dizendo nessa noite para você: independente das circunstâncias, eu te escolhi. Independente das circunstâncias, eu te chamei. Independente daquilo que você foi, daquilo que passou, eu te escolhi hoje para viver um tempo diferenciado.
Eu te coloquei aqui não somente para você ocupar essa cadeira, mas eu te coloquei aqui verdadeiramente para você ser diferente. Para que você seja luz no meio das trevas. Aleluia! Para que você seja verdade onde há mentira. Para que você seja limpo aonde há sujeira. Para que verdadeiramente você seja alegria onde há tristeza. Deus te chamou para poder quebrar todos os altares de Satanás. Deus, ele te escolheu independente da tua posição, independente da tua classe, independente da tua cor, independente do teu grau de escolaridade, independente da onde você saiu, da onde você nasceu, da onde te tiraram. Deus te escolheu para ser diferente. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele te escolheu para ser diferente. E o que é ser, meu presbítero Alex? É não ser igual à maioria. Aleluia. É não ser igual à maioria. Enquanto tem muita gente se corrompendo, você permanece incorruptível. Enquanto tem muita gente se vendendo, você permanece mantendo o seu caráter íntegro. Enquanto tem muita gente emprestando a boca para falar coisas que não convém, você continua guardando a sua boca para poder pronunciar a palavra de Deus. Enquanto tem muita gente emprestando ouvidos para conversas que não convém, você continua preservando o seu ouvido para que a palavra de Deus penetre e vá até a divisão da tua alma. Enquanto tem muita gente fazendo o que não é para fazer, você continua guardando as tuas atitudes. Porque nós estamos vivendo um tempo onde está assim, ó, se fulano fez, por que eu também não vou fazer? Se falou, por que eu também não vou falar? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, a tua boca, ela é santa. Porque a Bíblia diz que a língua, ela serve tanto para abençoar como para amaldiçoar. O que entra na tua boca vai para o teu ventre e é lançado fora. Mas o que sai da tua boca, às vezes tem o poder, na maioria das vezes, de matar, mas também de produzir vida. Então aquilo que sai tem que ser vida e não morte. Use a tua boca para produzir vida. Use os teus lábios para curar. Use os teus lábios para falar do amor. Não empreste a tua boca para disseminar fofoca, invenções. Palavras que matam, que magoam, que entristecem. Porque nós estamos vendo nas nossas igrejas pessoas mortas espiritualmente, feridas na alma, com corações angustiados, tudo isso por causa de palavras. Tudo isso por causa de pessoas que não souberam guardar a sua boca, porque falam o que pensam e o que querem. Falam que o seu coração, que é desesperadamente enganoso, deseja falar. Usam os púlpitos e as tribunas para falar aquilo que quer falar, mas não tem coragem. Só que naquele grande dia nós vamos dar conta de tudo, irmãos, das almas que lançamos fora.
Então, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você anda recebendo. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo fala das armaduras. Ore ao Senhor para que Ele te dê armaduras espirituais, para que o teu coração venha ter um escudo e que os dardos inflamados do maligno venham cair por terra. E que no teu coração só venha penetrar aquilo que é do céu. Existiu um momento da minha vida que eu estava com meu coração tão ferido, tão magoado, que a minha vontade era de desistir e de parar. Era uma tristeza tão grande, e eu falava para o meu esposo, eu não quero mais. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro está lá para levantar. E eu glorifico o nome do Senhor, que em meio à tristeza, em meio à dor, meu esposo sempre é usado por Deus para dizer: Deus te escolheu para ser diferente. Deus te escolheu para fazer a diferença. Ande com eles, mas seja diferente deles. Se assente com eles, mas faça a diferença. Não seja igual. Porque quando damos brecha, presbítero, o sentimento de vingança, ele cresce. Sentimento faccioso. E Deus não se agrada disso. Se começarmos a permitir que essas coisas venham entrar nos nossos corações, o sentimento de divisão, ele entra. Meu Deus. E aí a sensação que você vai ter no final é que você nadou e morreu na praia. Mas Deus não te chamou para morrer na praia, não, querido. Deus te chamou para viver e viver uma vida eterna. Oh, maravilha. Uma vida eterna. Aonde você vai sofrer, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Mas que nós precisávamos ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Está doendo, mas Ele tem um remédio para curar a dor. Está difícil, mas Ele vai enviar mensageiros para poder te dizer que Ele estará contigo sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, aleluias. E a Bíblia diz no versículo 7, da seguinte forma: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus, Ele levantou alguém com uma mensagem linda e tremenda de restauração para o povo de Israel, que quando eles estivessem em angústia e se convertiam ao Senhor, Deus e buscava a Deus, com certeza eles achavam. Todas as vezes que eles eram angustiados, todas as vezes que eles estavam atribulados, mas que eles buscavam ao Senhor, todas as vezes eles achavam o Senhor. E era um tempo que não tinha paz. Era um tempo de guerra. Louvado seja Deus. Era um tempo de muitas perturbações, né? Sobre todos os habitantes daquela terra. Era gente contra gente, cidade contra cidade, né? A Bíblia diz que as cidades se despedaçavam, mas que eles deveriam se esforçar. Porque com certeza, sem medo de errar, a obra deles teria a sua recompensa. E a Bíblia diz que quando Asa escuta essas palavras, querido, presta atenção.
Quando Asa escuta essas palavras, quando ele escuta a profecia do profeta, filho de Obed, a Bíblia diz que ele se esforçou. Aleluia! Quando Asa escuta aquilo, a Bíblia diz que ele se esforçou. E a Bíblia vai dizer que ele vai começar a tirar todas as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim. A Bíblia diz que ele vai renovar o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Oh, aleluia! Sabe o que Deus estava dizendo? Esforço. Ele se esforçou. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite para mim, para você, presbítero Alex? Comece a se esforçar. Comece a tirar aquilo que você acha que é abominável aos olhos do Senhor. Comece a rejeitar as propostas que vão contra aquilo que você acredita. Comece a dizer a verdade bíblica para você mesmo, que venha gerar em você frutos de arrependimento. Oh, aleluia! O que Asa fez foi se esforçar para derrubar a idolatria. Oh, aleluia! Ele se esforçou para derrubar os altares. Ele se esforçou para tirar a prostituição. Ele se esforçou para dizer não para tudo aquilo que vinha contra os princípios de Deus. Mas tem gente que quer bênção, mas não quer esforço. Tem gente que quer receber a bênção de Deus, mas não quer se esforçar para que essa bênção chegue. Muitas das vezes nós queremos receber da parte de Deus, mas Deus está dizendo: se esforça, meu filho, se esforça, minha filha, diz não para o pecado, diz não para a mentira, diz não para a fofoca, diz não para a lascívia, diz não para a prostituição. Começa a arrancar aquilo que eu tenho condenado na tua vida, começa a colocar em prática aquilo que te condena, mas que você quer deixar no oculto. Começa verdadeiramente a falar não, não, não. Meu Senhor da glória. A Bíblia diz que ele vai ajuntar todo Judá, Benjamim e por aí vai. E a Bíblia também vai dizer que no mesmo dia eles ofereceram sacrifício ao Senhor. Sacrifício. No mesmo dia, eles entraram no concerto de buscarem ao Senhor. Concerto, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? Sacrifício, concerto, oração, esforço. Que é isso, missionária? Que palavra é essa? Para mim também. É necessário eu me esforçar. É necessário de mim um sacrifício maior. Porque se nós formos ver, se a gente for ver verdadeiramente o esforço, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, irmãos, nós não temos feito nada. Nada. O que nós precisamos fazer é nos ajuntar para clamar. Né, presbítero? Tem gente que quer se ajuntar para falar mal da vida do outro. Mas nós precisamos se ajuntar para clamar. Tem gente que quer se ajuntar para condenar, para falar daquilo que o outro está fazendo, mas se esquece de se ajuntar para orar e para pedir o Senhor para livrar ele daquele pecado, para que o Senhor venha gerar no coração dele um sentimento verdadeiramente de arrependimento. Sabe o que nós temos percebido nos últimos tempos da igreja? É a falta de arrependimento. O camarada peca, continua fazendo, continua errando, continua pecando e continua com a mão nas coisas do Senhor.
Não tem humildade de dizer, pastor, não dá para mim. Deixa eu me consertar primeiro. Deixa eu ajeitar primeiro a minha casa. Deixa eu primeiramente reparar o meu altar particular. Deixa primeiramente eu reparar o meu altar, consertar aquilo que está quebrado. E depois eu volto. Sabe o que isso se chama, irmão? Caráter. Deixa primeiramente eu resolver a minha situação. Sabe qual é o nome disso? Sinceridade. É mais bonito ser sincero do que continuar na obra de falsidade. É mais bonito, Deus se agrada mais da tua verdade, por mais que ela doa, do que você continuar a envergonhar o nome do Senhor. E a vergonha não é só adultério não, irmão. Porque quando se fala de vergonha, o povo pensa logo que é adultério. Ah, é adultério. Tá com amante. Né? Pastor caiu. A missionária fez alguma coisa que venha ferir a conduta dela como esposa. A vergonha não é só adultério, não. Dívida também é vergonhoso para o crente. Escândalo também é vergonha. Tem tanta coisa que é vergonhoso para Deus, mas a gente acha que é só adultério que é vergonha. Pecado é só adulterar, mas não é não, irmão. Está se juntando no montinho da fofoca, também está envergonhando. Está falando mal da sua denominação, também está fazendo vergonha. Está com o coração faccioso dentro da igreja, isso também é vergonhoso. E o Senhor tem falado isso comigo nos últimos dias. O que você considera como vergonha? Porque enquanto está oculto, beleza, o problema é quando vem a público. Aí você não envergonha só o nome do pastor, o nome da igreja. Você envergonha também o nome de Deus. Eu envergonho também o nome de Deus. Mas o que Deus está dizendo para nós nessa noite é que nós verdadeiramente temos que voltar. Como Asa, que foi um grande reformador, precisamos fazer uma reforma que começa primeiro em nós. Precisamos que essa reforma comece no nosso interior. Precisamos que a nossa reforma comece no nosso caráter. Precisamos que essa reforma comece nas nossas atitudes. Porque às vezes quando nos deparamos com uma palavra dessa, eu fiquei... Senhor, tem misericórdia da minha vida. E o Senhor falou comigo, comece primeiro essa reforma na tua casa. Comece primeiro essa reforma no teu ministério pessoal. Comece primeiro essa reforma no teu casamento, na tua vida como mãe, na tua vida como serva, na tua vida em geral, particular, sem generalizar. Você está entendendo, irmão? E às vezes achamos que a palavra é para o outro e não para nós. Às vezes ficamos assim, se fulano tivesse aqui para ouvir essa palavra, Jesus ia pegar, que nada, ele está te pegando e tu não está nem entendendo, porque tu está preocupado com o outro, tu queria que o outro tivesse aqui para ouvir, mas é para você, porque quem está aqui é você e não o outro. Quem precisava dessa palavra não era ele, não era ela, era você, era eu. Aleluia! Quem tinha que ouvir essa palavra, meu presbítero, não era ele, sou eu. Oh, glória a Jesus! Oh, aleluia! Deus, ele é tremendo. Deus é lindo e poderoso. Oh, glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, meu Jesus. É muito forte, irmãos. Restaurando o altar do Senhor para que haja um milagre. Sabe o que eu vou finalizar dizendo, meu presbítero? O milagre sou eu. Restaurando o altar. Que altar é esse? O teu. O altar
do Senhor é o teu altar. O que tu tem oferecido para Ele? O que tu tem colocado diante do altar dEle? Meu Deus. Se você vai restaurar o altar, é o seu próprio altar. Jesus, obrigado. O altar que precisa ser restaurado é o seu. É o seu altar particular. Quando você se coloca lá no teu quarto e fecha a tua porta, como Mateus nos instrui, o que tu tem colocado diante do altar? Meu Senhor da glória. O que tu tem falado diante do altar? O que tu tem desejado diante do altar? Senhor da glória. É forte. Qual é a oração que você tem feito diante desse altar? Forte. Para que o milagre aconteça. Para que haja verdadeiramente a promoção do milagre. Meu Deus. Queremos que Deus promova o milagre, mas será que nós estamos restaurando? Será que nós temos sido provocadores desse milagre? Meu Senhor. Será que estamos orando alinhados com a vontade de Deus? Nós estamos vivendo um tempo onde estamos aprendendo a dar ordem para Deus. Deus eu quero, Deus eu faço, Deus vai, Deus acontece, Deus executa. Deus não é nosso empregado não, irmãos. Eu tenho orado ao Senhor em relação a isso. Todos esses anos dando ordem para Deus. Quem somos nós? Deus, vai lá e quebra. Deus, vai lá e faz isso. Que é isso, irmãos? Eu estava ouvindo uma pregação de um grande evangelista cristão. Ele já partiu para o Senhor. Em 1974, ele veio aqui no Brasil. Em 1974, ele promoveu um grande avivamento dentro do estádio Maracanã. E ele estava dizendo da seguinte forma, na sua pregação: não almeje por justiça. Não queira a justiça. Eu falei, Jesus, como assim? Porque se você quiser justiça, tu vai para o inferno. Mas queira misericórdia. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque às vezes o nosso coração está tão ansioso. Senhor, faz justiça na terra. Tu és o Deus de justiça. Tu és justo, Senhor. Ele é. Mas ele ainda está como advogado fiel. Ele ainda está advogando as nossas causas. Mas naquele grande dia ele virá como justo juiz. Justo. Então, querido, anseie por misericórdia. Peça ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia. Misericórdia é tudo. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia do meu irmão. Tenha misericórdia. Às vezes queremos que o Senhor, para Ele eu quero justiça, para mim eu quero misericórdia. Queira misericórdia para Ele também. Porque nós somos todos pecadores, irmãos. Se juntar tudo, é só pecado, é só erro. É só tragédia. É só tristeza para o coração de Deus. Verdade. Mas queira misericórdia. Comece reparando esse altar por intermédio da misericórdia. Com amor. Verdadeiramente com compaixão. Porque quando nós aprendemos todos esses princípios, nós vamos poder ver verdadeiramente que o milagre, ele vai acontecer, meu presbítero. Quando entendemos que é necessário que essa reforma comece, primeiramente em nós, pode ter certeza
que o milagre, ele vai acontecer. Amém, meus irmãos? Eu quero que você fique com essa palavra que falou tremendamente ao meu coração, que tratou em mim primeiro, que tratou o meu interior, que tratou os meus interesses pessoais, que tratou verdadeiramente no meu caráter, que mexeu, porque é bom quando Deus mexe, né? Quando Deus mexe no nosso caráter, quando Deus mexe na nossa estrutura. Há tanto tempo que o Senhor, quando eu estou preparando uma mensagem, não vem fazendo uma revolução, e eu falei, Jesus, que coisa linda, muito obrigada. Porque aquilo que o Senhor fez em mim, eu quero dividir da mesma forma com a tua igreja. Então, que haja verdadeiramente a restauração pessoal, para que depois dessa restauração pessoal, particular, o Senhor venha entrar com um processo milagroso na tua vida. Amém? E eu quero agradecer assim a minha oportunidade, dizer ao nosso presbítero Alex que eu me sinto muito honrada em mais uma vez poder estar aqui com vocês, partilhando da palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra gloriosa, né, irmão? Como que Deus falou nessa noite, né? Depois do mocotó desse bem temperado, né? É como a irmã, Deus usou a irmã para falar. Que infelizmente, irmãos, tem palavra que dói mais do que um tiro, né? E às vezes, quando a palavra vem de Deus, a espada vai entrando, ao invés de ai meu Deus, não empurra a espada, não, Senhor, manda. Irmão, que palavra gloriosa, né? Que Deus continue usando a missionária Fabiana, a serva de Deus, né? O pastor Celso, amém? Esposo dela, e essas pessoas que estão nos assistindo, tem 35 pessoas nos assistindo agora, para a glória de Deus, né? E nos comentários, as pessoas, glória a Deus, aleluia, fala Jesus, né? Deus é fiel, tá bom? Vamos orar para retornar para os nossos lares. Irmãos, como é a liturgia do culto, eu não posso deixar de perguntar se alguém trouxe uma oferta para a casa do Senhor. Se você não trouxe, não se sinta constrangido, porque a palavra do Senhor nos diz que não temos que dar com tristeza, mas dar com alegria, amém? Malaquias capítulo 3, versículo 18 vai dizer, 3, versículo 10, 18 é outra coisa. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenham a maior abastança. Amém? Você que está nos assistindo nessa noite, você acabou de ouvir aqui a missionária Fabiana pregando a palavra de Deus. Nós estamos aqui diretamente da sede da Assembleia de Deus, Ministério Guaratiba. Geralmente os cultos eles são realizados lá no ponto de pregação, né? Mas em virtude do mau tempo e da ventania que teve, que arrebentou tudo lá, a barraca, né, Levi? Chamei o Levi para nos ajudar lá, quase que a lona leva a gente lá, né? Quase que o profeta cai por terra, né? Mas não caiu não, né? Amém? Então por isso, poxa, mas o culto, irmão, sempre filma, está num lugar diferente, porque hoje nós estamos aqui na sede da Assembleia de Deus Ministério Guaratiba, aqui na rua Águas Formosas. É qual lote mesmo? Lote 29, quadra 149, é isso, né? Depois eu vou colocar aí na descrição do vídeo, amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra gloriosa, a qual Deus falou tremendamente, irmãos. É tempo de renovarmos o nosso altar, né? Quantas pessoas, irmãos, como Deus usou a nossa irmã aqui, que por causa do orgulho, por terem atingido um nível, né, diante do homem, um nível de conhecimento, mas que não querem mais, eu sou um presbítero, sou um pastor, sou missionária, para que eu vou descer? Tem gente que ela não desce, irmãos. Mas eu lembro de Jonas, não estou pregando de novo não, tá a consideração final. Jonas, ele assumiu, ele disse assim, no capítulo 2, por minha culpa, por minha causa, ele diz, o barco estava quase afundando, por minha culpa. Então, que possamos, irmãos,
refletir e mastigar, meditar, remeditar nessa palavra que Deus falou, irmãos. Eu estou saindo daqui alimentado para a glória de Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra gloriosa ao qual o Senhor usaste a tua filha aqui nessa noite. Obrigado pela vida do Levi, pela vida da esposa dele, a Marise, pela vida da jovem Ana Clara, que aqui está. E as pessoas que estão acompanhando também pela internet, Senhor. Eu lembro que um dia, Senhor, eu estava num corredor de um CTI desesperado, querendo que o Senhor falasse comigo. E quantas das vezes, Senhor, numa noite chuvosa como esta, pela madrugada, o Senhor falava comigo através da rádio, o Senhor falava comigo através, Senhor, de áudios que pessoas enviavam, meu Senhor, para mim, Senhor. Porque, Senhor, quantas pessoas que nessa noite, ó Pai, estão sem força para orar, sem força para buscar, mas ainda, meu Senhor, tem força para ouvir. E diz a tua palavra que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor. Então, nesta noite, Senhor, que possa ser gerado fé na vida desse homem, dessa mulher que ouviu essa palavra nesta noite chuvosa, Senhor. Pessoas de outro estado, como o evangelista Simões, que escreveu ali palavra forte, como outras pessoas de outro estado ali do Tocantins, do Amapá, Senhor, de Buenos Aires, meu Senhor, do Ceará, Senhor, de São Paulo, de tantos estados que estavam acompanhando essa palavra, ó Pai, não para a glória do homem, mas para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, despede teu povo em paz. Se porventura houver um lar destruído, acompanhando essa transmissão, meu Senhor, Senhor, como a tua filha Renata Mota, que está há 3 anos ali no hospital, mas sempre que pode acompanha a transmissão desse culto, ó Pai, os médicos falaram que não tem mais solução, que não tem mais jeito, mas a tua filha, Senhor, muitas das vezes, Senhor, ainda crê no milagre. Senhor, quantas das vezes nós somos confrontados naquilo a qual pregamos, quantas vezes nós somos confrontados com o nosso eu, Senhor, dizendo que às vezes o inimigo quer nos fazer parar, mas nesta noite o Senhor mostrou, Pai, através dessa palavra, que o Senhor é conosco e que o Senhor requer que nós venhamos consertar o altar diante de Ti. Muito obrigado. Leva-nos, Senhor, de volta para os nossos lares. Toma o anjo da igreja, meu Pai, que só não esteve aqui porque está cansado, Senhor. Só sabe da luta do teu filho, meu Pai, constantemente. Toma aqueles, meu Senhor, que estão em casa, as crianças, os jovens, os anciões, Senhor. Muito obrigado. É como o Senhor usou a tua filha. O Senhor escolheu as pessoas certas para ouvir esta palavra nesta noite. Quer seja aqui na igreja, quer seja pela transmissão para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estenda as suas mãos como forma de concha. Você que está nos acompanhando também, na descrição desse vídeo, coloca aí os seus pedidos de oração, que pela madrugada nós estaremos orando pela sua vida. E conte seu testemunho, diga o que Deus falou contigo nessa noite, porque isso edifica a nossa fé. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nessa noite, que todos digam até aqui, e por isso o Senhor é meu pastor. O nosso pastor Mário Luiz, irmãos, ele tem nos ensinado um grito de guerra que eu sempre esqueço, mas hoje eu não vou me esquecer. Irmãos, eu estou com 38 anos, tenho uns parafusos meio soltos, ainda bem que os irmãos já sabem, né? Mas levanta suas mãos para o alto e diga assim, ó: eu tomo posse da minha vitória. Amém? Está terminado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus, minha querida, que Deus possa abençoar a todos nessa noite, tá? Essas 27 pessoas que estão acompanhando aqui, não deixe de compartilhar, porque da mesma forma que você foi alcançado nessa noite, outras vidas podem ser alcançadas em nome de Jesus. Amém.